Oi, gente! Chegou finalmente minha época preferida de fazer vídeos, que é essa época aí de final de ano, ver todas as leituras que eu fiz ao longo do ano e fazer minhas análises em cima disso. Eu tenho muitos vídeos planejados agora pra postar nessa época de virada. Vou fazer vídeo dos 10 melhores, os 10 piores, quero ranquear todos os livros que eu li, ranquear todos os casais que eu li. Mas o vídeo de hoje é um dos que eu tô mais animada pra fazer, porque eu vou fazer uma análise geral de todas as minhas leituras. Hoje eu vou estar respondendo uma tag de final de ano, que é uma tag meio esquisita, porque eu não consegui descobrir melhor sobre a tag. Eu vi ela no canal de uma americana que eu vejo, que é a Gabi, do Gabi Reads. Mas eu não consegui achar uma equivalência aí pra tag traduzida em português, também não achei nenhum canal que responde especificamente essa. Mas essa tag é basicamente a tag dos 50%, só que levando isso aí pro final do ano. Então, em vez de estar aqui fazendo análise semestral, vou estar fazendo análise do ano inteiro. E esse vídeo, na verdade, vai ser em duas partes, porque a primeira parte do vídeo vai ser eu respondendo as perguntas da tag, e a segunda parte do vídeo vai ser eu analisando a minha planilha de leitura, então eu vou ver todos os gráficos e contar para vocês todas as estatísticas certinho do que eu li em 2022. Antes de começar respondendo as perguntas, caso você ainda não seja inscrito no canal, não deixe de se inscrever e também de dar like nesse vídeo, porque ajuda muito. E se você quiser apoiar o canal de outras formas, o meu link da Amazon tá sempre na descrição dos vídeos. E também seguir a página de Instagram do canal, que tá sempre na descrição. Por lá eu sempre divulgo quando sai vídeo novo. Hoje eu tô com o meu computador aqui do lado pra me ajudar com a colinha, então se eu ficar olhando pra baixo é por causa disso. Mas vamos então começar com as perguntas. A primeira pergunta da tag de fim de ano é: quantos livros você leu esse ano e se você conseguiu alcançar o seu objetivo, a sua meta de leitura? Uma coisa que eu sempre faço com as minhas metas de leitura é nesse momento aí, quando chega no meio do ano, eu reavalio pra ver o que é possível ou não. Então inicialmente eu botei 50 livros e aí quando chegou no meio do ano eu passei pra 70, porque eu vi que eu tava muito adiantada, então ia dar pra ler mais do que eu tava esperando inicialmente. Aí, eventualmente, eu decidi aumentar pra 75, porque lendo 75 livros, eu quebraria o meu recorde de leitura, que foi no ano de 2020, quando começou a pandemia, então, objetivamente, eu passei mais tempo em casa, mais tempo livre, acabei lendo mais, e naquele ano eu li 73 livros, por isso eu botei 75, que aí eu bateria o recorde. E aí agora, chegando mais pro final do ano, eu vi que eu tava com livros adiantados. Então ali no Goodreads sempre estava me avisando que eu tava pelo menos 2 livros à frente da minha meta. Por causa disso eu decidi aumentar pra 80, que é um número que me agrada mais só porque é fechadinho. Então decidi tentar ir ler 80 livros e posso afirmar que consegui. Tudo bem que ainda não fechei. Nesse momento do ano eu li 78 livros. A gente tem aí mais uma semana pro ano acabar e eu tô no meio de 4 leituras, sendo que 2 delas eu já tô no final, que são 2 leituras natalinas que eu comecei a fazer no meu vlog de Natal, mas eu não consegui terminar. Mas eu sei que eu vou terminar esses livros essa semana. Tem um deles que, aliás, eu vou terminar hoje com certeza. Então meio que já tô contabilizando que eu li 80 livros sim, mas apesar de, teoricamente, eu ainda tá em 78. De qualquer forma, só pra eu poder contabilizar melhor, eu já loguei esses 2 livros na minha planilha, então vou ter os dados certinhos aí de tudo que eu li de fato em 2022. A segunda pergunta da tag é: qual foi o gênero mais lido esse ano? E pra mim, de longe, assim, foi romance. Eu fui muito romanceira esse ano, definitivamente. Mas uma coisa que eu não tenho certeza é qual foi o segundo gênero que eu mais li esse ano. Essa parte eu vou deixar mais pra segunda parte do vídeo, que eu vou analisar aí os gráficos da minha planilha. Então lá vai estar dizendo certinho quantos livros eu li de cada gênero. Então aguardem que em breve terá mais informações sobre isso. A terceira pergunta é: qual o livro mais longo e qual o livro mais curto que eu li esse ano? Sendo que o livro mais curto foi Como o Grinch Roubou o Natal, que eu li agora no Natal, falei dele no meu vlog também. E esse livro tem 64 páginas, ele é um livro muito curtinho, porque mesmo tendo 64 páginas, ele é um livro de versos, então dá pra ler assim em uma sentadinha, em meia hora eu acho que você consegue ler o livro. E em contrapartida, o livro mais longo que eu li esse ano foi All Roads Lead Here, da Mariana Zapata. Esse livro tem 570 páginas. E na verdade esse aqui foi uma releitura, porque esse foi o meu livro favorito do ano passado e eu reli esse ano e continuou sendo favorito. E a Mariana Zapata é famosa por fazer livros bem grandes,
porque, aliás, um dos outros livros que eu tô lendo nesse momento, um dos 4, é When Gracie Met the Grump, que é o lançamento novo da Mariana Zapata desse ano. When Gracie Met the Grump, então, vai ter 670 páginas, eu acho que é o maior livro dela, ou pelo menos é o maior dos que eu já li. Mas esse aqui eu não vou botar ainda nessa lista, porque eu acho que eu não vou conseguir terminar esse ano, vai acabar ficando aí pro início de janeiro. Talvez consiga, mas não tô botando muita fé. A pergunta número 4 é o meu livro favorito que foi publicado em 2022. No caso aqui, eu tô considerando livros que foram publicados pela primeira vez em 2022, não necessariamente livros que foram publicados no Brasil. Esse ano, então, eu li 14 livros que foram publicados em 2022. Esse também é outro dado que eu também vou mostrar depois melhor na hora da planilha dos gráficos. Mas quando eu penso nessa categoria, tem 3 livros que se destacam pra mim. O primeiro deles seria Reminders of Him, da Colleen Hoover, que se chama Uma Segunda Chance em português. Esse também foi lançado no Brasil esse ano. Eu preciso só fazer um pequeno adendo, assim, porque eu abomino muito o que fizeram com a capa e com o título desse livro em português, porque ele não transpassa nem um pouco o que a gente vai ter nessa história. Ele parece um livro de romance no verão, meio uma coisa meio genérica, e na verdade esse é um livro que vai lidar aí com tópicos mais complicados, é uma história mais triste. E eu não fiquei muito satisfeita aí o que fizeram, então, com essa versão brasileira do livro. Ainda assim, esse foi um dos meus preferidos, que foi lançado esse ano. Esse livro lançou em janeiro e foi uma das primeiras leituras que eu fiz no ano, mas ainda assim foi um livro que eu gostei e que eu lembro dele até hoje. Não foi um livro que ficou apagado, apesar de todas as outras coisas que eu li ao longo de 2022. Um segundo lançamento que eu também gostei muito foi o livro novo da Alice Finney, que é Daisy Darker. Esse livro eu li na maratona que eu fiz de Halloween. Eu fiz um vlog de Halloween só lendo livros temáticos de Halloween, de terror. E esse aqui vai ser um livro que vai se passar no Halloween. Ele é um thriller, vai ter mistério. Eu gostei muito dessa leitura, foi muito divertido. Eu gosto muito da escrita da Alice Finney no geral. Mais uma vez, o meu gato no meio do vídeo indo para atrás da minha estante e miando enlouquecidamente, porque ele vai lá pra trás e depois ele não consegue sair sozinho. Por que ele continua fazendo isso, eu não sei. E aí o terceiro lançamento desse ano, que tá aí nos meus preferidos, foi Blindside. Esse é um livro que eu não esperava, não tava dando muita coisa, mas acabou sendo muito divertido. Esse é um sports romance com fake dating, então a gente vai ter um casal aí que tá fingindo estar num relacionamento porque ele quer criar ciúmes na ex, enquanto ela quer ficar mais popular e conquistar um outro carinha que ela gosta. Eu gostei do romance, achei bem engraçadinho e foi uma surpresa muito agradável, porque foi um livro muito rápido de ler e muito divertido, então por isso acabou entrando aí nos destaques de livros lançados desse ano. E aí a pergunta número 5 é o livro favorito que eu li esse ano, mas que não foi publicado em 2022. Pelo que eu lembro agora do meu top 10 de 2022, não tem nenhum livro que foi publicado nesse ano. Então aguardem, porque o vídeo que eu falo aí, os melhores dos melhores, ainda tá por vir. Mas eu já vou dar uma préviazinha, uma provinha do que vai vir por aí, falando qual é o meu livro favorito de todos que eu li esse ano, que foi Todas as Suas Imperfeições, da Colleen Hoover. Eu gostei muito desse livro, como vocês podem ver, ele tá todo marcado, isso são só citações que eu gostei muito. Esse foi um livro que mexeu muito comigo, eu fiquei muito envolvida emocionalmente. E eu acho que não vai ser muita surpresa aí pra quem viu a minha tag dos 50%, porque esse também já tinha sido o meu livro favorito que eu tinha lido até então. E ele continua sendo, não teve nenhum livro que eu li no segundo semestre que conseguiu roubar o posto dele. Agora, a pergunta número 6 é um livro que eu li esse ano, que teve muito hype, mas que o hype foi certeiro, que funcionou pra mim também. E para esse tem que ser A Hipótese do Amor, da Ellie Hazelwood. Gente, esse aqui foi simplesmente um dos livros que eu vi que mais fez sucesso esse ano. Ele também foi publicado no Brasil esse ano, lançou internacionalmente, na verdade, no final do ano passado, mas eu fui ler só em janeiro desse ano. E assim, ele realmente alcançou o hype, porque todo mundo amou esse livro, porque ele é simplesmente uma comédia romântica perfeita. Eu amei os personagens, o livro é engraçado, tem várias situações muito fofas que me deram muito quentinho no coração. Então assim, esse foi um queridinho que eu amei muito e com certeza viveu e alcançou todo o hype. Agora a pergunta número 7 é o contrário. Então é um livro que eu li que eu não acho que alcançou o hype todo que ele tava tendo. Pra essa eu vou ter que falar que é o The Southern Book Club Guide of Slaying Vampires, do Grady Hendrix.
Esse aqui, ele fez sucesso mais internacionalmente do que aqui no Brasil, porque ele ainda não foi lançado em português. Mas mesmo assim, eu vi muitos booktubers brasileiros que leram esse livro, que gostaram, porque esse livro todo mundo que leu gostou muito. Eu sinto que eu fui realmente a do contra, que não gostou. Mas esse não foi um livro que funcionou pra mim. Eu não gostei dos personagens, eu achei a história chata, eu achei lento, eu fiquei entediada a maior parte do tempo. Então, definitivamente, pra mim, esse aqui não viveu o seu hype. Tive que levantar pra libertar o meu gato, então talvez a cadeira tenha mexido 1 centímetro pro lado. Mas voltamos ao que interessa. A pergunta número 8 é um personagem preferido. E o meu personagem preferido desse ano, um deles pelo menos, foi o Samson de Slewfoot. Eu gostei muito desse livro, esse foi um dos que eu li também no meu vlog de Halloween. E o Samson nada mais é que este rapaz aqui de trás, que é um bode meio humanoide. Ele é literalmente o diabo, mas eu amei. Fazer o quê? Outro personagem que eu gostei muito, que na verdade estou gostando muito, porque esse é um dos livros de Natal que eu ainda não consegui terminar, que é o Hal, de Just Like Magic. Vocês podem ver aqui que falta pouquinho. Esse é o livro que eu quero terminar de ler hoje. Eu tô gostando muito desse livro. E o Hal nada mais é que o espírito do Natal. Tipo, literalmente, ele é o espírito do Natal, que a nossa personagem principal vai summonar sem querer. E ele é muito fofo e engraçado e precioso. E eu estou completamente, assim, apaixonada por esse personagem. E o terceiro personagem que eu gostei muito esse ano também, dos meus favoritos, foi a Queen, de todas as suas imperfeições. Tudo que essa mulher tava passando, vivendo e sentindo nesse livro, eu sentia também. Então, assim, eu criei uma conexão muito grande com ela. Então, eu realmente não poderia deixar de falar dela nesse vídeo. A pergunta número 9 é o personagem que eu menos gostei esse ano. E, diretamente, quem vem na minha cabeça é a Poppy, de Todos os Beijos de Garoto. Não, 1000 Beijos de Garoto. E assim, esse foi um livro que eu odiei muito. Eu li ele meio que obrigadamente, porque eu queria fazer um vlog lendo os 3 romances mais lidos, mais vendidos da Amazon. E esse era um deles, então eu acabei pegando pra ler. Se não fosse por isso, com certeza eu não teria pego esse livro. E a Poppy, definitivamente, assim, ela é uma criatura extremamente insuportável, porque ela é diferente de todas as outras garotas. Ela é especial e pura. E ela basicamente fala frases como: a vida é tão linda, por que ter depressão? Bacana, né? E aí acontece uma coisa que supostamente é muito triste no livro, na vida da Poppy. E a tristeza dela, na verdade, me trouxe felicidade, porque eu queria ver ela sofrer. Não que o cara protagonista do livro, o romancezinho dela, o parzinho romântico, fosse muito melhor também, mas ela conseguiu ser pior. E aí eu quero falar de um outro personagem também, que na verdade é um pouco polêmico, porque eu gosto desse personagem, mas eu, na releitura, passei a gostar menos dele, o que me impressionou um pouco, porque eu gostava bastante dele na primeira vez que eu li essa série. Eu tô fazendo a releitura da série Trono de Vidro, eu tô terminando de ler o 3º livro, que é Herdeira de Fogo. Esse aí, então, é um dos 4 livros que eu tô terminando ainda. Esse é outro que eu acho que vai acabar ficando pra janeiro também, apesar de não faltar muita coisa, faltam umas 150 páginas. Mas o personagem de Trono de Vidro que caiu um pouco no meu conceito foi o Dorian, mais especificamente, assim, nesses 3 primeiros volumes da série, que foi até onde eu li até agora. Primeiro que os pontos de vista dele eram os mais chatos, então na maioria das vezes que eu tava lendo um capítulo dele, eu ficava ansiosamente esperando pra chegar ao próximo ponto de vista. Principalmente nesse 3º livro aqui, que ele teve todo esse arco com a Sorcha, que é aquela curandeira lá. Nossa, aquilo ali foi um tédio, eu não tava com paciência nenhuma. Segundo, que ele foi muito babaquinha com o Cale em vários momentos gratuitamente, então fiquei extremamente irritada com isso, pois amo muito o Cale, e se você trata mal o Cale, corta aqui, sabe? Nesta casa não aceito que Cale Westphal seja maltratado. Pior que eu gosto do Dorian, mas ele me irritou, assim, nessa releitura. Eu mal posso esperar pra Manon aparecer e colocar ele no lugar dele, vai ser uma delicinha. Mas eu gosto do Dorian, tá? Esse é só um desabafo, porque às vezes eu queria dar uns tapinhas na cara dele. A pergunta número 10, então, é o momento mais chocante / livro mais chocante que eu li esse ano. E pra mim, definitivamente, foi Rock, Paper, Scissors, da Alice Finney. O plot twist que vai ter nesse livro é muito bom. Foi algo que eu realmente jamais esperava. Ela conseguiu fazer um plot twist muito único aqui, se não um dos mais únicos que eu já li. E quando foi revelado o plot twist no livro, eu literalmente fiquei arrepiada. Então foi, assim, muito bom mesmo. A pergunta número 11, então, foi: qual foi o meu casal preferido?
preferido. E eu vou ter que falar Cale e Selena. Eu amo muito Cale, amo muito Selena e eu gosto muito da dinâmica deles dois. Essa dinâmica dele sendo o capitão da guarda e ela sendo uma prisioneira, assim, é muito bom. Criou dinâmicas e cenários maravilhosos. E eu gosto muito do relacionamento deles, assim. No segundo livro, principalmente, eu tava ali vivendo por cada migalha que eu recebia desse relacionamento. Eu vibrava, assim, com qualquer coisinha que acontecia. Principalmente a cena do baile, que os dois estão de guarda, e aí eles estão lá dentro da estufa, e aí eles dançam juntos. Foi tipo... Foi perfeito, foi maravilhoso. Eu vivi por aquele momento. Eu gosto muito também de Selena e Rowan, tá? Não me levem a mal. Mas eu sinto que como eu ainda tô no terceiro livro, os meus sentimentos ainda não estão tão estabelecidos em relação aos dois. É só porque esse ano realmente eu vivi por Cale e Selena. Eu acho que ano que vem eu vou estar na minha fase Rowan e Selena. E aí eu também tenho que falar de Olive e Adam, porque esse casal aqui é maravilhoso. Eles são fofos, eles são engraçados, eles têm um monte de momentos fofinhos que me deu aquela coisinha boa assim na barriguinha, sabe? Vontade de deitar na cama e bater os pezinhos e ficar rolando na cama abraçadinha com o livro e só tipo... É muito fofo. Eu gosto muito deles. E a cereja toda do bolo é que esse livro aqui, pra quem não sabe, originalmente era uma fanfic de Reylo, que é o chip entre a Rey e o Kylo Ren, da terceira trilogia de Star Wars. E eu já gosto desse casal, então obviamente já me senti mais inclinada de gostar deles. Mas não só isso, como eu imaginei os atores, que é a Daisy Ridley e o Adam Driver, fazendo aí esses dois personagens que a gente tem aqui, o que foi melhor ainda, porque os dois são maravilhosamente lindos. Então foi muito bom, assim, eu realmente amei muito esse livro, eu amo muito esse casal, porque eu amo muito eles dois individualmente, e juntos eles são tudo também, sabe? Tudo pra mim. E aí a pergunta número 12 foi a minha capa preferida desse ano. Eu já falei isso antes em outros vídeos e vou ter que falar de novo, mas é a capa de Slewfoot. Isso aqui pra mim é literalmente uma obra de arte, e uma das coisas que eu acho mais incrível é que foi o próprio autor que escreveu o livro que fez a ilustração da capa, não só a ilustração da capa, como as ilustrações que a gente vai ter dentro do livro também. Então essa personagem que a gente tem aqui na capa realmente foi como o autor imaginou a personagem que ele criou, o que eu achei um aspecto, assim, sensacional. É muito raro a gente poder ver esse tipo de coisa. E eu gosto tanto dessa capa que eu deixo ela em destaque na minha estante, viradinha pra frente. Fica muito lindo. Eu olho pra ela todo dia e eu não me canso. E eu não só diria que essa foi minha capa preferida desse ano, mas também da vida, assim. Eu acho que tá no meu top 3 capas, com certeza. Agora, a pergunta número 13 foi a minha adaptação preferida que eu assisti esse ano. A primeira que eu quero falar é O Verão que Mudou Minha Vida, a série, no caso, é do Prime, mas o livro é da Jenny Han. Eu li só o primeiro livro dessa série lá em 2016, e eu lembro que eu não fui tanto fã, assim, dessa trilogia, tanto que eu li o primeiro e depois não li mais nenhum. Eu lembro que eu gostei, mas foi aquela coisa meio que passou batido. Agora a série eu adorei, eu achei muito bonitinha, foi divertida, e eu achei no geral, assim, uma boa série adolescente. Tô bem animada pra assistir a segunda temporada. Agora sim, pra mim, de longe, a melhor adaptação que saiu esse ano foi A Casa do Dragão, da HBO, porque aquilo ali é uma obra-prima, absolutamente tudo sobre a série é perfeito. Eu fiquei completamente obcecada enquanto tava saindo. Eu só sabia pensar sobre isso, só sabia falar sobre isso. Eu botei imagens das séries na minha lock screen do celular, no meu wallpaper do computador, no meu wallpaper do computador do trabalho. Então foi isso, assim, sugou a minha vida, porque minha vida só girava em torno de ver essa série e saber o que ia acontecer com os personagens. Por que essa série aqui eu tô dando uma roubadinha? Porque eu não li o livro, mas eu já comprei, tá? Tá aqui na minha estante já me esperando, só aguardando pra ser lido. E aí, como eu falei de duas séries, eu quero falar de um filme também, que foi O Último Duelo. Na verdade, o livro que esse aqui é baseado é um livro de não ficção histórico, porque o filme é baseado em fatos reais, mais especificamente ele vai contar a história do último duelo judicial que aconteceu na Idade Média, que aconteceu por causa de uma acusação de um estupro. Esse filme, então, ele vai ter 3 perspectivas diferentes. A primeira delas é do marido da vítima, a segunda é do acusado e a terceira é a da vítima. Então a gente vai ver essa
história sendo contada 3 vezes diferentes, mas cada uma seguindo uma narrativa específica de cada um desses 3. E eu achei esse filme muito bom, eu achei uma adaptação impecável. Eu não cheguei a ler esse livro inteiro, mas eu fiz um trabalho para a faculdade sobre ele, porque na minha faculdade eu participo de um laboratório que é o Programa de Estudos Medievais, e lá a gente produz um catálogo fílmico apresentando como a medievalidade é representada no discurso fílmico. E aí o filme que eu decidi apresentar no catálogo desse ano foi O Último Duelo. Então eu acabei lendo partes do livro, mas não ele todo, porque eu não tava com tanto tempo assim. Mas é um filme muito bom, assim, caso você não tenha visto ainda e tenha se interessado, vale muito a pena. A Pergunta 14 é o livro que mais me fez chorar esse ano, e mais uma vez, olha aí quem vai aparecer. Todas as suas imperfeições, da Colleen Hoover. Como eu disse antes, esse livro mexeu muito comigo. Eu tava muito envolvida pela história e pela vida desses personagens, o que estava acontecendo com eles. Então eu realmente estava bem envolvida emocionalmente. Eles estavam felizes, eu estava feliz. Eles estavam tristes, eu estava triste. E eu chorei em vários momentos, assim. Eu acho que não foi nenhum só, foi mais de uma vez. E aí outro que eu chorei também foi outro da Colleen Hoover, que foi Uma Segunda Chance. Esse também é uma história muito triste, porque aqui a gente vai acompanhar a história de uma mãe que ela pariu enquanto estava presa, e aí ela nunca conheceu a filha dela, e o livro começa quando ela tá saindo da prisão e tentando conhecer a filha, e também tendo que lidar aí com a consequência desse crime que ela cometeu. E esse também é um livro muito emotivo, assim, mexeu comigo também, de uma forma muito diferente. Esses 2 livros, no caso, porque Todas as Suas Imperfeições, eu senti uma coisa assim mais na pele, eu conseguia me enxergar se eu estivesse vivendo dentro daquela situação. No caso de Uma Segunda Chance, eu não consegui me imaginar presa e parindo e não conhecendo minha filha. Mas ainda assim foi uma história que me tocou e mexeu comigo e me fez chorar também, mas motivos diferentes. A pergunta número 15 é qual livro me fez rir mais, e eu vou ter que dizer Just Like Magic, mais uma figurinha repetida nessa tag, porque eu tô achando esse livro muito engraçado, tem várias cenas que eu dou várias risadinhas. Acontecem muitas cenas esdrúxulas aqui, principalmente relacionadas à magia do Hal. Então são muitas coisas assim, fora desse mundo que acontece, e são todas muito extra, sabe? Então é muito bom, é muito engraçado. Outro que eu achei particularmente engraçado foi O Acordo, da Elle Kennedy. Esse eu tô lembrando porque acho que foi uma leitura mais recente também. Eu achei os 2 personagens principais engraçados, e eu gostei muito da dinâmica dos 2 juntos. Eles tiveram muitos diálogos engraçados entre eles. Também dei boas risadinhas. Eu gosto muito quando tem essa dinâmica em romance. A 16ª pergunta é um novo autor favorito que eu descobri esse ano, e eu vou ter que dizer a Ellie Hazelwood. No início desse ano eu estaria respondendo essa pergunta de uma forma mais entusiasmada, falando da Ellie Hazelwood, mas agora eu tô um pouquinho mais em cima do muro, porque eu não fui tão fã assim do último lançamento dela, que saiu esse ano, que é A Razão do Amor. Eu gostei, acabei dando 3 estrelas, mas eu fiquei desapontada. Ainda assim, eu diria que ela foi uma autora que eu gostei muito. Eu li bastante coisa da Ellie Hazelwood esse ano, porque ela lançou 3 novelas também que eu li. Por isso que eu vou responder aqui, porque ela foi uma autora que eu gostei muito de ter descoberto o trabalho esse ano. Mas ainda assim, tô curiosa pra saber como eu vou me sentir em relação ao próximo livro dela. E aí, a última pergunta dessa tag é qual foi o meu livro preferido de não ficção que eu li esse ano. Pra essa eu vou ter que responder com certeza Pra Toda a Eternidade, da Caitlin Doughty. Eu gosto muito dos livros dessa autora. Ela vai ser uma profissional da morte, ela trabalha em funerárias e ela já trabalhou em crematórios. Esse é o 3º livro dela que eu leio. O primeiro livro dela foi Confissões de um Crematório, que aliás é um dos meus livros preferidos, assim, eu gosto muito dele. E esse aqui também eu gostei muito. Em Confissões do Crematório, ela vai contar mais sobre a carreira dela, como ela chegou e qual foi o caminho que ela traçou pra trabalhar com morte e falar muito sobre a indústria da morte, etc. Nesse aqui ela vai fazer uma viagem pelo mundo. Então a cada capítulo ela vai estar em uma cidade específica, um país específico, e ela vai estar contando sobre como são os rituais de mortes diferentes que tem nesse lugar. Então tem muitas coisas interessantes, eu gostei muito, muito de ler. Esse foi um livro que eu chorei também, assim, o último capítulo me tocou muito, certas coisas que ela falou. Eu gosto muito como ela debate esse assunto, que é um assunto extremamente complicado e delicado, mas eu gosto de ter esse contato com os livros dela porque me faz pensar sobre isso, porque, né, é uma coisa inevitável. Todos vamos ter que lidar um dia na nossa vida, seja perdendo alguém que a gente ama, ou seja até a nossa própria morte, que um dia vem para todos, não é mesmo? E ela com certeza abriu muito os meus olhos para vários aspectos em relação a isso, não só em relação ao que eu quero que aconteça com a minha morte, com o meu corpo depois que eu for, mas também em relação a como eu quero lidar com a morte de quem eu amo. Então esse realmente, assim, foi um livro que ele mexe muito comigo, com o meu coração.
reflexão que me fez pensar em coisas que não necessariamente são extremamente agradáveis, mas que ainda assim eu acho muito importante de se pensar sobre. Eu acho que não é um assunto que a gente pode fingir que não existe. Eu, pelo menos, não quero. Fora isso, a morte no geral é algo que eu acho extremamente fascinante, e conhecer mais sobre esses rituais, que às vezes não são muito falados, não são muito divulgados, assim, eu achei muito gostoso, uma leitura muito gostosa de se fazer. E eu amo muito, muito, muito o trabalho dela. Espero que ela lance mais livros, porque ela tem 3 até agora e eu já li os 3, então eu estou carente. Então agora chegamos ao fim da tag, mas não vou embora, porque eu acho que a parte mais divertida vai vir agora, pelo menos é o que eu tava mais animada pra ver, que vai ser a minha análise aí de todas as estatísticas referentes à minha planilha de leitura de 2022 e todos os gráficos. Eu vou botando imagenzinha dos gráficos aqui pra vocês terem a questão visual do negócio, entenderem melhor. Então, no resumo, eu li 80 livros esse ano, que foi equivalente a 25.573 páginas. E agora, entrando nos gráficos, o primeiro deles vai ser sobre a nacionalidade dos autores que eu li, sendo que o que ganhou foi Estados Unidos com 68,8. Isso representa 55 dos livros que eu li esse ano, então acabou sendo bastante coisa dos Estados Unidos. Em segundo lugar ficou a Inglaterra em 10% com 8 livros. E em terceiro lugar ficou a Itália com 5 livros. Em seguida a gente vai ter em relação ao gênero dos autores, sendo que eu li 83,8% de autoras mulheres para 16,3% de autores homens. Isso realmente não me surpreende. Eu sei que eu leio mais autoras mulheres. No geral, eu gosto mais de escrita de mulheres. Aqui, então, eu li 67 livros de autoras mulheres, enquanto para autores homens eu li só 13. Mas foi baixo esse número. Eu achei que eu teria lido mais autores homens. Agora, indo para os gêneros literários, eu acho que esse é o gráfico que mais tem informação. O gênero que eu mais li, então, foi romance, com 36,3%, que equivale a 29 livros. Eu li 29 romances esse ano, o que foi bastante coisa. O segundo gênero que eu mais li esse ano foi não ficção, que eu li 10 livros. Eu acho que isso aconteceu com certeza porque esse ano eu passei a ouvir bastante audiobook, e eu gosto muito de audiobook de não ficção, principalmente quando é o próprio escritor que tá narrando o audiobook, eu gosto muito. Hoje em dia eu já me libertei um pouco mais disso, eu já escuto livro de ficção no audiobook sem problema, mas no início, principalmente, como eu gostava mais disso, eu acabei ouvindo muito não ficção. O que não é o meu usual, eu diria, eu não leio tantos livros de não ficção assim. Tirando coisas tipo da faculdade, de estudo, etc, mas isso eu acabo não contabilizando aqui, né? Principalmente porque de estudo eu acabo lendo muitos capítulos e textos, mas é mais raro eu pegar um livro inteiro pra ler, então eu nunca acabo logando essas coisas no Goodreads, é muito raro. E aí o terceiro gênero que eu mais li foi mistério e thriller, com 9 livros, representando 11,3%. Em seguida foi contemporâneo, com 10%, representando 8 livros. Contemporâneo acaba sendo aí esse gênero mais guarda-chuva, né? Eu normalmente não gosto de botar nesse gênero, mas tem certas coisas que só não se enquadram em mais nada, então eu boto aqui mesmo. Fantasia eu li pouco esse ano, eu li só 6 livros. Nos meus anos passados eu fui uma leitora de fantasia mais assídua. Eu quero retificar isso ano que vem, porque eu tô com saudade de ler meus livrinhos de fantasia. É muito gostosinho, assim, pegar uma série boa e ler de cabo a rabo. É muito imersivo também. Eu sinto que eu acabo me envolvendo muito mais emocionalmente com fantasia, né? Porque são mais longas, a gente passa mais tempo com os personagens, mais tempo dentro do mundo. Então, ano que vem, espero mudar isso. Uma coisa que foi legal esse ano foi que eu li 7 livros de terror, o que pra muitas pessoas pode não parecer muito, mas pra mim eu fiquei bem feliz porque eu nunca tinha lido nenhum livro de terror. Quer dizer, até já tinha lido, mas assim, eu acho que na minha vida inteira eu li, tipo, 3 livros de terror, e só esse ano, em contrapartida, eu li 7. E esse foi um gênero que eu descobri que eu gosto esse ano. Antes era um gênero que eu não prestava muita atenção. Isso eu vou ter que dar crédito pra minha irmã, porque minha irmã gosta muito de terror, ela sempre tá vendo um filme de terror ou lendo um livro de terror. Então ela me recomendou muitos esse ano e eu acabei lendo bastante por causa dela e também por causa do vlog que eu fiz em outubro, que eu li basicamente só livros de terror. Dos gêneros que eu menos li esse ano, a gente vai ter realismo mágico, que eu li só 2. Clássico também, eu só li 2. Eu gostaria de voltar a ter mais hábitos de ler clássicos. Teve uma época da minha vida que eu lia bem mais
Eu fui perdendo um pouco esse costume. Quadrinho, eu li só um ano inteiro. Caramba, esse aqui me impressionou um pouco. Só um, eu não sei nem qual foi. Deixa eu fuxicar aqui e descobrir. Foi Mordida, que eu li em outubro, também no vlog de Halloween. Gente, eu jurava que eu tinha lido mais quadrinho esse ano. Gente, que tristeza. Eu gosto muito de ler quadrinho, mas eu também acho que foi outra coisa que eu perdi muito hábito. Então, ó, mais uma coisa que quero mudar no que vem. Outro gênero que eu não li basicamente nada foi distopia. Distopia eu li um só, mas tudo bem, isso aí eu não esperava ler muita coisa mesmo. Não é mais um gênero aí tão em destaque. Ficção histórica também acabei lendo só um. E poesia também li um só. Poesia, realmente, eu não sou a maior fã. É raro eu ter vontade de ler um livro de poesia. E é mais raro ainda os livros de poesia que eu gosto. Pelo menos até hoje em dia, assim, não achei muita coisa que funcionasse pra mim. E aí, então, passando pra faixa etária, eu li majoritariamente livro adulto esse ano, em 68,8%, simbolizando aí 55 livros. A segunda faixa etária que eu mais li foi jovem adulto, que é o YA no caso, representando aí 15%, que seriam 12 livros. Em seguida foi New Adult, com 11 livros. Vou te falar que esses 11 livros, a maioria tá concentrado em novembro, porque depois do meu vlog de Halloween, eu fiquei meio assim com um bode de leitura. Porque livro de terror normalmente é uma leitura mais densa, assim, né? E eu queria umas coisas bem rapidinhas, bem fluidas e divertidinhas. E aí eu passei meu mês de novembro inteiro só lendo romance New Adult. E eu li também 2 livros infantis esse ano. Agora, passando pro formato, o que eu mais li esse ano foi em e-book, em 42,5%, que equivale a 34 livros. Em seguida, eu ouvi muitos audiobooks. 40% dos livros que eu li esse ano foi em audiobook, que equivale a 32 livros. Tiveram muitos livros que eu pegava nos dois simultaneamente. Então, às vezes, quando eu tava fazendo alguma coisa que eu não podia sentar pra ler, tipo lavar louça e andar de ônibus, por exemplo, eu ouvi o audiobook e aí quando eu tinha tempo de sentar e ler, eu pegava o e-book ou o livro físico. E aí, esses, no geral, eu fiquei meio em dúvida de como botar na planilha. Mas eu acabei botando o que eu fiz majoritariamente. Então, se foi um livro que eu acabei ouvindo mais no audiobook, eu botava no audiobook. Se era mais no e-book, eu botava mais no e-book. Então, esse número tá meio assim, é uma aproximação, não é 100% certo. Em terceiro lugar tá Paperback, que é livro físico em inglês. Aqui tá diferente, né? Tem brochura 2 e capa dura 1. Paperback, no caso, foi 11. Mas somando aí, vou botar tudo junto, porque é tudo livro físico, né? Dá 14 livros físicos. Então, realmente, eu li bem pouquinho livro físico esse ano. Outra coisa que eu gostaria de mudar no que vem, porque não estou lendo muito meus livros físicos que eu tenho na estante. Esse ano, então, eu li 77,5% de livros únicos, o que equivale a 62 livros. Então, eu li muito mais livro único mesmo, o que faz sentido. Como eu disse antes, eu não li muita fantasia esse ano e, no geral, eu acabo lendo série mais de fantasia mesmo. Em segundo lugar, então, a gente vai ter série com 9 livros, trilogia com 5 livros e duologia com 4. Em questão a idioma, eu li muito em inglês esse ano, o que é algo meio que normal pra mim. Eu já tô muito acostumada hoje em dia a ler inglês. O que eu prefiro fazer é que, se eu consigo ler o livro no seu idioma original, eu acabo dando preferência pra isso. No caso, eu só consigo ler em inglês mesmo. Eu entendo um pouco de espanhol, mas não o suficiente pra ler um livro, quem sabe um dia. E acaba sendo muito raro os casos de existir um livro em inglês e português, eu optando pra ler em português, a não ser que eu esteja achando a leitura difícil em inglês. Aí eu vou pro português. Às vezes em clássico eu posso dar preferência para ler em português, porque tem um inglês mais antigo, mais difícil, que às vezes é mais difícil de entender completamente. Mas então acabou que 97,5% dos livros que eu li esse ano foram em inglês, o que deu 78 livros. Desses 80 livros que eu li, então, só 2 eu li em português. Teve algo que eu adicionei na planilha desse ano que eu não tinha no ano passado, mas que eu achei interessante de acompanhar. É se era a primeira vez que eu tava lendo o autor ou se já era um autor familiar a mim. Esse foi bem dividido, o que eu fiquei feliz. Primeira vez lendo o autor deu que sim, 51%, enquanto não deu 48%, então foi bem próximo, o que pra mim é bom, porque eu acho que é sempre bom conhecer autores novos, mas também eu gosto de voltar e ler autores que eu já sei que eu conheço. Então, estou bem aí com essa medida meio 50-50. Em relação ao ano de lançamento, esse é outro gráfico aí que vai ser um dos mais coloridinhos, que mais tem informação. O ano de lançamento que eu mais li esse ano foi 2022 mesmo, como eu tinha falado antes,
17,5%, que equivale a 14 livros que eu li que foram lançados esse ano. Eu li bastante também livros de 2021, eu li 12 livros. Em terceiro lugar foi 2020, com 10 livros. Na verdade, 2020 e 2019 tá empatado. E aí, depois empatado em 7,5 tá 2016 e 2017. Ah, não, tem 2018 também, que foi com 10%. E aí, o ano de lançamento mais antigo que eu li foi 1843. No caso, eu li só um livro desse ano. Que esse aqui eu acho que foi de O Conto de Natal, que eu li esse mês. Outra coisa também que eu botei na planilha esse ano que não tinha antes foi pra eu marcar se era a primeira vez que eu tava lendo o livro ou se era uma releitura. Eu não sou uma grande releitora, mas eu sinto que esse ano mudou um pouco isso, porque eu reli vários livros, tô até curiosa pra saber quantos, porque era muito raro. Se eu relia 1 ou 2 livros por ano já era bastante coisa, sendo que nesse ano eu acabei relendo 9 livros, o que eu achei muito bom. Eu tô gostando aí de voltar e pegar de novo certos livros. Tá sendo uma experiência boa. E aí, em relação às notas, a nota que eu mais dei esse ano foi 3 estrelas. Eu acabei dando 3 estrelas para 31 livros. A segunda nota mais dada esse ano foi 4 estrelas. Para 4 estrelas, então, foi 32,5%, o que equivale a 26 livros. E aí ficou empatado 5 e 2 estrelas. Então eu dei 5 estrelas para 11 livros, mas eu também dei 2 estrelas para 11 livros. E aí teve só um livro esse ano que eu dei 1 estrela. Mas vocês estão vendo, né? Se tiveram 11 livros que eu dei 2 estrelas e um que eu dei 1, eu não vou ter dificuldade em fazer meu top 10 piores livros que eu li esse ano. Eu lembro que ano passado eu tive mais dificuldade, acabou entrando uns livros 3 estrelas no top 10, porque não tinha sido tantos assim com nota baixa. Nesse ano vai até sobrar, né? Olha só, eu vou conseguir escolher 10 e ainda vão sobrar 2. Em relação aos 5 estrelas, eu tô bem satisfeita. Eu consegui ler 11 livros 5 estrelas esse ano. Isso é bastante coisa. É mais ou menos um livro por mês, quase. Muito bom. Eu tenho a impressão que ano passado eu li menos livros 5 estrelas. Eu não sei se esse ano eu li livros melhores ou se eu só estou mais benevolente com as minhas estrelas. E aí, o último gráfico que eu tenho aqui é o gráfico de autores, que eu fiz também, foi uma edição nova, minha planilha do ano passado não tinha, porque eu queria saber quais foram os autores que eu mais li esse ano. Eu já tenho uma ideia, assim, aqui em primeiro lugar tá a Colleen Hoover. Eu li 6 livros da Colleen Hoover esse ano. Eu adoro Colleen Hoover. Eu não gosto de todos os livros dela. A Colleen Hoover, aliás, ela tem uma coisa complicada, porque eu já dei literalmente todas as estrelas possíveis pros livros dela. Então já dei 5, 4, 3, 2 e 1. Então tem coisas que ela faz que eu gosto muito, tem outras que ela faz que eu odeio, e tem outras que são só aquele bem mais ou menos mesmo. No caso, esse ano eu tive boas experiências porque eu consegui ler um livro que entrou para meus favoritos da vida, da Colleen Hoover, que foi Todas as Suas Imperfeições, que eu falei trocentas mil vezes nesse vídeo já. E tá acabando, na verdade, os livros da Colleen Hoover que eu tenho pra ler. Se eu não me engano, atualmente faltam só, tipo, uns 3 livros dela que eu não li ainda. Acho que ano que vem eu consigo zerar todos os livros da Colleen Hoover. E eu tô animada pra zerar os livros dela, pra conseguir gravar um vídeo ranqueando todos os livros dela, dos meus preferidos pros mais horrorosos. E aí, a segunda autora que eu mais li esse ano foi a Ellie Hazelwood. Como eu disse antes, eu li A Hipótese do Amor desse ano, eu li A Razão do Amor esse ano também, que foi um lançamento desse ano, e ela também lançou 3 novelas, então acabou aí dando 5. Essas foram minhas 2 autoras mais lidas, os outros foram meio mais ou menos. Teve a Martha Wells, que eu li 3 livros, na verdade foram 3 novelas, que é uma série de ficção científica, que eu tava gostando, é uma série enorme. Não sei se eu vou dar continuidade ano que vem, porque apesar de eu estar gostando, eu acho que eu dei 3 estrelas pra todos. E aí, com 2 livros, teve o Stephen Graham Jones, que é o autor de Temporada de Caça. No Halloween eu li um livro dele e uma novela. A Elle Kennedy também, da série Off Campus, eu li 2 livros dela e eu abandonei um, né? Senão seria 3 aqui. Tiveram vários que eu li 2. Alice Finney, Mariana Zapata, só li 2, mas eu tô no meio de outro. A Sarah J. Maas também. Tá aqui 2, mas eu também tô no meio do 3º. E no resto, todos esses pitiquitos que tem aqui embaixo é porque eu li um livro só, o que foi a maioria, no caso, né? Bom, gente, então foi isso. Eu estou aqui falando há muitas horas. Esse vídeo provavelmente vai estar enorme, mas eu achei muito divertido gravar esse vídeo aí com todas as estatísticas e analisando tudo que eu li esse ano. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo, que vai ser mais um vídeo sobre as minhas leituras de 2022. Então até a próxima e feliz ano novo pra vocês. Vejo vocês em 2023.